Poder do Espírito na vida da igreja. É o tema desta mensagem à luz de Lucas 24, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que o Senhor nos abençoe. Uma das coisas que mais me impressionou na minha primeira viagem à Europa foi o estado das igrejas. Salvo as raras e honrosas exceções, via de regra, sobretudo o leste europeu, viram grandes cemitérios de igreja. E embora tenha lido nos livros sobre esse fenômeno, bem complexos, em particular o fenômeno da secularização, ver causa muito impacto. Igrejas que no passado fizeram uma obra extraordinária. Se você conhece o Evangelho, você deve, de alguma maneira, isso à providência e o que Deus fez na vida dos cristãos na Europa e nos Estados Unidos da América. Então, igrejas, por exemplo, igrejas batistas bicentenárias, igrejas com 245 anos, como eu visitei uma em Londres, mortas, espiritualmente mortas. E todas aquelas estruturas, como na Escócia, por exemplo, catedrais, construções belíssimas, imponentes, mas vazias e sem vida. E há muitas razões pelas quais esse processo acontece. Mas uma dessas razões é justamente sobre o que eu quero falar com os irmãos hoje. A falta de poder, a falta de vida, a falta da presença do Espírito. Uma coisa que ficou muito clara para mim, desde então, é que tudo que tem vida pode morrer, inclusive igrejas. O que mantém uma igreja viva e saudável é a presença do Espírito nela. Uma igreja pode visualmente parecer estar viva, como o próprio Cristo ressurreto disse sobre uma das igrejas para as quais ele escreve via João. Tens a fama de que está viva, mas estás morta. O que torna de fato e mantém uma igreja viva, saudável, cumprindo a sua vocação, é a presença do Espírito. Igreja não é concreto armado, não é madeira, não é aço, igreja é gente. E o que torna e mantém pessoas vivas é a presença do Espírito. É interessante nessa passagem porque Jesus, ele faz essa promessa, e nesse texto nós estamos lendo o último capítulo do Evangelho de Lucas. Jesus Cristo já está ressurreto, ele está nesses 40 dias que ele permaneceu entre os discípulos pós-ressurreição, ele reafirma a promessa, que lá em Atos 1, verso 8, mais uma vez ele vai enfatizar. Qual era a promessa? Vocês receberão poder do alto dos céus. 10 dias depois, literalmente, no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito vem sobre a igreja. E aquela igreja pequena, frágil, de discípulos que até então estavam trancados, com medo, com receio, recebe esse poder. E agora essa igreja, como disse, ou como disseram os judeus lá em Tessalônica, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Eles receberam o poder do Espírito. E poder do Espírito aqui, lá em Atos 1:8, recebereis poder, esta potência, não é uma energia impessoal, não é? O poder não está desvinculado do Espírito, não é uma energia que o Espírito envia. O poder é a própria presença do Espírito. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito. Onde o Espírito está, há poder. E o poder não é fazer coisas miraculosas, chamando para si atenção. O poder não é fazer práticas pagãs, como magia, como alguns círculos sugerem, ou ter experiências místicas sem nenhuma fundamentação bíblica. O poder é para ser testemunha, o poder é para encarnar o Evangelho, o poder é para cumprir a missão, o poder é para viver o Evangelho. E eu estou convencido de que o que nós mais precisamos é receber poder do Espírito. Boa parte dos cristãos nascidos de novo, não coloco sob suspeição isso, muitos cristãos nascidos de novo precisam ser visitados com poder, pelo poder do Espírito que traz vida. Há muitos crentes que nasceram de novo, mas estão moribundos. Ou como disse Jesus à igreja de Laodiceia, não são crentes quentes nem frios, estão em estado de mornidão.
no estado de letargia, de marasmo, e o poder do Espírito vem sobre a igreja, trazendo novo ânimo, nova esperança, uma nova graça. Eu quero pensar com os irmãos algumas razões pelas quais nós precisamos do poder, da presença do Espírito entre nós, à luz da passagem que nós lemos e de Atos 1:8. Eu entendo que nós precisamos, igreja, nós precisamos do poder do Espírito para cumprir a nossa vocação. A vocação de levar o Evangelho. Observe que quando Jesus disse isso, e Lucas registrou tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, receberiam o poder do Espírito para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O contexto de Atos 1:8 é muito interessante, porque a conversa começa sobre especulação teológica. Quando virá o tempo do Senhor restaurar todas as coisas? Quando é? Eles estavam especulando os tempos e as épocas que o próprio Jesus disse estavam determinadas pelo Pai. E Jesus então desloca a questão, porque para ele nesse momento essa não é uma questão importante, discernir quando vai acontecer a restauração de todas as coisas. Jesus então desloca os discípulos da especulação teológica e traz o assunto mais importante. Olha, não cabe a vocês, não compete a vocês essas discussões ou perscrutar o tempo do fim. Vai chegar, mas não está na competência de vocês discernir isso. Agora observe, vocês vão receber poder do alto céus para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos estavam, eu diria, especulando teologia, quando a maior necessidade era receber poder para viver a teologia, a doutrina cristã, a sã doutrina. Os irmãos sabem da ênfase que nós temos dado à importância da teologia, da doutrina cristã, numa época em que o protestantismo no Brasil é caracterizado pelo período de maior ignorância em toda a sua história. Então nós temos enfatizado a importância de conhecer boa teologia, de estudar, de analisar o texto, de conhecer a história da igreja cristã, de ter bons livros, biblioteca, livraria à disposição da igreja. Mas fome de livros não significa ter fome de Deus. Você pode ser um curioso teológico e ser alguém extremamente ignorante sobre quem Deus é. Porque Deus não é uma tese, Deus não é uma proposição, Deus é uma pessoa. Uma pessoa que se revela a nós, na pessoa do seu Filho, e que só pode ser conhecida nas Escrituras pela ação do Espírito que ilumina a mente e corações. De modo que o que mais precisamos não é ficar especulando sobre assuntos muitas vezes inócuos, sobre debates áridos, mas receber poder do Espírito para cumprir a nossa vocação. Lá em Mateus 17, versos 14 e 16, está escrito assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Se você ler todo o contexto dessa passagem, é muito curiosa porque é similar de Atos 1:8. Eles estavam, no contexto de Mateus aqui, especulando sobre alguns assuntos teológicos e discutindo com os escribas. Chega um pai com um filho doente e oprimido por demônios, e os discípulos que estavam debatendo assuntos teológicos com os escribas não puderam resolver o problema daquele pai sofrido e daquele filho. E Jesus então diz assim: homens incrédulos, até quando eu estarei com vocês? E Jesus então cura o rapaz, expele aqueles espíritos malignos e diz: olha, sabe por que vocês não puderam curá-lo? Sabe por que vocês não puderam ajudar essa família? Porque há castas que só saem com oração e jejum. Vocês estão debatendo assuntos inócuos, mas falta a vocês o poder. E poder não se compra, não se conquista. Poder se recebe aos pés da graça de Deus, aos pés do trono da graça. Faltavam aos discípulos naqueles dias, o que falta à igreja contemporânea, poder do alto dos céus. Eles estavam vazios de poder, mas com uma agenda cheia de discussões absolutamente inexpressivas e sem nenhum propósito. Isso sempre aconteceu na história da igreja. Muitas vezes a igreja se envolve em debates necessários. Quem já estudou as chamadas controvérsias cristológicas, se hoje nós cremos no Cristo plenamente homem e plenamente Deus, devemos aos nossos pais na fé que debateram isso e
preservaram a ortodoxia, dentre os quais destaca o grande, o gigante, o notável Atanásio de Alexandria. Mas muitas vezes as discussões, os interesses, são por coisas completamente inúteis. E o que nos falta realmente é conhecer o Evangelho e o poder do Evangelho. Não apenas a doutrina do Evangelho, mas o poder que este Evangelho tem. Stanley Jones foi um missionário metodista que trabalhou muito tempo na Índia, um homem muito capaz, e a quem Deus usou poderosamente na Ásia. Ele disse assim: a igreja conhece a verdade, mas não está totalmente possuída pela verdade. Defende atitudes certas, mas vive insuficientes altitudes. O que ele está dizendo? Ele não é contra a boa teologia, ele não é contra o exame teológico, ele não é contra aprofundar o entendimento dessas verdades, porque a nossa fé é proposicional. Nós cremos em verdades, em dogmas, em doutrinas. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: você pode conhecer uma doutrina, mas não ser possuído por ela. Você pode saber muito sobre Deus, mas não conhecer a Deus. Nós precisamos mais do que conhecer sobre Deus, mas conhecer a pessoa de Deus, relacionamento. Isso envolve o poder do Espírito para cumprir a vocação de ser testemunha em toda parte, testemunha do Evangelho, que é o poder de Deus. Sem o poder do Espírito, o culto perde completamente seu propósito. O culto vira um teatro pirotécnico. Por exemplo, quando não há presença do Espírito, a pregação torna-se uma preleção. E preleção informa, mas não transforma. E o que nos distingue como protestantes de qualquer outro segmento religioso é que nós cremos na pregação como um meio de graça. A pregação não tem como propósito de informar apenas. Te informa, mas não é o propósito primário. O propósito da pregação, como meio de graça, é transformar sua mente e coração e conformá-lo à imagem de Cristo. Quando o Espírito não está presente, a pregação torna-se apenas uma preleção, que é capaz de alcançar a mente, mas não tem o poder de transformar a sede da personalidade humana, que é o coração. Portanto, nós precisamos da presença do Espírito para que haja pregação no poder do Espírito. Nós precisamos da presença do Espírito para que a oração, que também é um meio de graça, seja de fato um meio de graça, e não apenas uma reza mecanicista. Orações prontas, orações irrefletidas, mas orações que possam brotar de um coração redimido, orações que de fato subam até o trono da graça de Deus, e não apenas como repetição religiosa. Nós precisamos do poder do Espírito para que o canto congregacional, e essa é uma marca do culto cristão, o canto congregacional, seja de fato hinos de louvor e adoração a Deus, e não apenas entretenimento, ou canções que nós gostamos, ou canções que mexem com as nossas emoções. Precisamos do poder do Espírito. Já disse aos irmãos inúmeras vezes da prática que tem de ler os hinos, não apenas do nosso cantor cristão, mas os hinos da tradição cristã. E o hino 171 diz assim. O título do hino é Avivamento, foi escrito no século XIX. Aviva-nos, Senhor, ó dá-nos o teu poder, de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. O que é que os nossos pais estão dizendo? O poder do Espírito não é fazer excentricidades. O poder do Espírito, do qual, cantado aqui, o poder que ele pede, dá-nos teu poder. E ele diz, adjetiva, de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. E prossegue, desperta-nos, Senhor, ó faze-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias do porvir. Que nós experimentemos agora um pouco daquilo que nos está destinado na eternidade. Vivemos como peregrinos, e essas bênçãos, essas experiências mais profundas que experimentamos aqui, são apenas lampejos daquilo que vamos experimentar de modo intenso e perfeito na eternidade. Então estão pedindo isso, faz-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias, os primeiros frutos do que há de vir, do porvir. E a terceira estrofe diz, renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça
e abnegação a bem do pecador. Para o nosso próprio bem, Senhor, nós precisamos disso, desse revestimento dos céus. E aí, o coro diz: aviva no Senhor, eis a nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Uma oração que nós precisamos apresentar sempre diante de Deus. Precisamos do poder do Espírito para cumprir a nossa vocação. E a nossa vocação primária é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, é levar o Evangelho. Uma segunda razão pela qual precisamos do poder do Espírito: a igreja precisa de poder para perdoar. Sim, em Atos 1:8, a sequência geográfica apresentada por Cristo é muito interessante, porque ele diz: olha, e ele estava em Jerusalém, vocês serão revestidos deste poder, do poder do Espírito, a presença do Espírito, o outro Consolador que eu vou enviar. E vocês, ao receber esse poder, vocês serão testemunhas aqui em Jerusalém, Judeia, Samária e até os confins da terra. E para nós hoje, ao ler a palavra Samária ou Samaria, a gente lê sem nenhuma reflexão. Parece um nome de uma região apenas. Mas para o judeu, e observem, todos os discípulos que ouviram primariamente essas palavras, os discípulos imediatos ali, a palavra Samaria causou estranheza. Por quê? Embora não tenhamos isso com muita clareza, pela distância temporal e pela falta de conexão com a cultura daqueles dias, havia um abismo irreconciliável entre os judeus e samaritanos, por variadas razões. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram meio-judeus. Quando os assírios, no ano 722 a.C., destruíram o reino do norte, que tinha como capital a cidade de Samaria, que todos os reis que lá presidiram não temeram o Senhor, nenhum deles, e sofreram devido juízo. Os assírios transportaram muitos daqueles judeus para outras partes do império e também trouxeram vários outros povos para viver naquela região. Então houve dois fenômenos ali no norte de Israel. Houve a miscigenação da raça, casamentos mistos entre judeus e não judeus, o que era proibido pela lei, e também o sincretismo religioso. Quando o reino do sul, Judá e Benjamim, formado o reino de Judá, capital Jerusalém, também foram para o exílio por causa dos seus próprios pecados e voltaram naquelas 3 levas para reconstruir o reino de Judá e a cidade de Jerusalém, os samaritanos quiseram ajudar no processo. E os judeus disseram: não, nós não queremos a ajuda de vocês. Não era um preconceito racial, era uma preocupação religiosa, porque eles sabiam que os samaritanos já haviam apostatado. A palavra samaritano era símbolo de paganismo, literalmente de apostasia. Só para você ter uma ideia, eles eram judeus, ou pelo menos meio judeus. Eles literalmente apagaram o Antigo Testamento. Eles não aceitaram nada a não ser a Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Eles criaram uma própria religião, uma nova religião, construíram um novo templo no Monte de Gerizim, cultuaram a Deus da sua maneira, do seu jeito, até que esse templo foi completamente destruído por João Hircano, que era um judeu no período que a gente chama de interbíblico. Então, essa gente que agora está nos dias de Jesus lá no norte, vivia em conflito com os judeus. E nas narrativas dos evangelhos, de vez em quando a gente encontra um solavanco desse relacionamento truncado. Por exemplo, João e Tiago, em determinado momento, por causa da dureza dos samaritanos, pedem a Jesus: Senhor, manda fogo sobre essa gente. Eles tinham ira deles. Acharam estranho Jesus estar à beira de um poço conversando com uma mulher samaritana. O judeu tinha tanta bronca dos samaritanos que o caminho mais perto, mais rápido, para visitar outras nações era passando pelo território samaritano. O judeu atravessava o Jordão, dava uma volta de quilômetros no deserto para não passar em solo samaritano, porque era um solo paganizado. E é para essa gente que a maravilhosa graça de Deus também se manifesta. E Jesus diz: olha, vocês serão testemunhas, mas não é apenas aqui, em Jerusalém, na Judéia, entre os puros, entre os samaritanos e mais, entre os confins da terra, até os confins da terra. Ou seja, mas para isso, algo teve de acontecer no coração daqueles discípulos. Um histórico perdão. Eles precisavam olhar para os samaritanos não mais como inimigos, mas como pecadores carentes da graça.
e não olharem para si mesmos como pessoas melhores do que os samaritanos, porque, como disse Paulo, Deus nivelou todo mundo por baixo. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se extraviaram, uma a uma se fizeram inúteis, para que toda boca se cale e todo homem seja culpado diante de Deus. Ou seja, tanto judeus quanto samaritanos, gentios, todos necessitam da maravilhosa graça de Deus. Quando a igreja recebeu o poder do Espírito, os samaritanos também foram alcançados pelo Evangelho. Filipe evangelizou naquela região. Muitos samaritanos se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? O poder do Espírito é que capacita a igreja a romper toda e qualquer barreira, inclusive as barreiras relacionais. Nós precisamos do poder do Espírito para não armazenarmos, melhor dizendo, mágoas e rancores no coração. Quero recomendar a vocês um livro. O livro é genial, o filme também é muito bom. Um filme de Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. E esse belíssimo livro, o autor, ele mostra numa parábola viva o que o rancor e os ressentimentos podem fazer com uma pessoa. O ator principal, ou o personagem principal, ele, da noite para o dia, ele é traído por dois dos seus melhores amigos, que viajavam com ele, e ele perde a sua noiva, ele perde os seus bens, ele perde a sua liberdade, ele é trancafiado por muitos anos, numa cadeia na França. Ele nutre um profundo ódio contra os seus ofensores. E quando ele sai de lá, ele descobre um grande tesouro, daí ele se torna o Conde de Monte Cristo, e o alvo dele não é desfrutar da liberdade e dos bens que ele agora tem, mas o projeto de vida dele é vingança, e toda a narrativa do livro e do filme apontam para isso. E o Alexandre Dumas, com brilhantismo, um grande escritor, ele vai mostrar o que Tertuliano, um pai da igreja, um advogado africano, disse no início da igreja cristã: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Há muita gente adoecida em nossas igrejas, algemadas, rancorosas, amarguradas, porque não ouviram as palavras do Senhor. É preciso considerar que perdão não é uma opção, perdão é um mandamento, é uma ordem. Assim como Deus os perdoa em Cristo, perdoai-vos uns aos outros. Quando não há perdão na igreja, a igreja se torna uma comunidade de pessoas que transgridem um dos principais mandamentos: não matarás. E Jesus, quando problematiza o código moral, eu digo problematiza porque o decálogo está no campo da prática, não matar. Jesus diz: o que é que está escrito na lei? Não matarás. Pois bem, eu vos digo que aquele que odiar a seu irmão já é assassino. Então observe que Jesus está falando aqui do perigo de cometer assassinatos no contexto da fé. Inclusive, isso é terrível, terrivelmente verdadeiro. O primeiro homicídio da história aconteceu no contexto de um culto. Já parou para pensar nisso? Quando Caim mata Abel, ele mata no contexto do culto. Ambos se apresentam diante de Deus. Abel oferece o sacrifício perfeito. Caim oferece algo que não tinha valor no seu coração de fato. A oferta de Caim é rejeitada, a de Abel é aceita. Ele fica indignado. E ele é capaz de matar o próprio irmão logo após um culto. Assassinato no contexto do culto cristão. Que coisa terrível, nós precisamos ponderar. Agora, quem pode perdoar ofensores sem que receba poder do alto céus? O perdão não é um esforço mental, é uma exigência para a qual Deus nos concede graça. Isso que é mais notável nisso. Ele dá a ordem e dá os meios. Foi por causa disso que Agostinho orou assim: pede o que tu queres e dá o que tu queres. Ninguém tem poder para perdoar. Ninguém tem essa capacidade inerente. Por quê? Como filho de Adão, ou filhos de Adão, nós trabalhamos na seguinte plataforma: fazer o bem a quem nos faz o bem, fazer o mal a quem nos faz o mal. Mas observe o que disse Jesus em Mateus, no famoso Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Esse é o que diz a lei. Mas eu lhes digo, está aqui o Davar Yavé, a boca de Deus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. O perdão acaba sendo para Jesus um atestado de que somos ou não de Cristo. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E agora vem a pergunta retórica. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa há nisso? Até os publicanos fazem isso. E Jesus está usando de ironia aqui, porque eles achavam os publicanos os piores. Pô, até os piores fazem isso. Traficantes na favela fazem isso. Eles consideram um parceiro de crime. Então, fazer o bem a quem nos faz o bem, qualquer traficante decente. Porque hoje em dia tem traficante decente, né? Eu trabalhei em favela, já vi tanta coisa, meus irmãos. Então, se vocês amam a quem faz o bem, qualquer publicano faz isso. Numa parábola carioca, qualquer traficante faz isso. Mas a regra do reino é: façam bem àqueles que não lhe faz o bem. Richard Foster, falando sobre esse perdão, um livro extraordinário chamado Refúgio da Alma, Oração, Refúgio da Alma. Um livro muito bom. O verdadeiro perdão é o milagre da graça. Ouçam isso, irmãos. O verdadeiro perdão é o milagre da graça, pela qual a ofensa já não separa. Perdoar significa que o poder do amor que nos mantém unidos é maior do que o poder da ofensa que nos separa. Onde está o Espírito de Deus, aí prevalece essa graça de perdoar ofensores. A igreja é uma comunidade de pecadores. E nós temos algumas ideias bem equivocadas sobre o perdão. Inclusive, o tema da nossa conferência sobre família ano que vem vai ser sobre esse assunto. Inclusive com a presença do Maurício Zagari conosco, que escreveu uma obra que está sendo vendida no Brasil inteiro, sobre perdão. Qual é a nossa leitura equivocada sobre essa questão? Primeiro, a gente acha que temos ou não o poder de fazer isso, quando na verdade é uma graça que a gente recebe. E outra coisa, mesmo os melhores, os mais santos, os mais íntimos do Senhor, são passíveis de ofender e serem ofendidos e criar barreiras relacionais. O exemplo clássico para mim é Paulo e Barnabé. Desconheço um homem mais parecido com Cristo do que o apóstolo Paulo. E ele e Barnabé tiveram uma discussão tão intensa que falaram o seguinte: olha, quer saber de uma? Cara, segue teu caminho que eu vou seguir o meu. Beleza? Paulo foi para um lado, Barnabé para o outro. Por causa de João Marcos, uma fraqueza de Marcos. Lá na frente, na última epístola do apóstolo Paulo, há uma reconciliação. Explicitada em relação a Marcos e implícita em relação a Barnabé. Traze Marcos, porque me é útil no ministério. Paulo, que já estava indignado com o jovem Marcos, que amarelou na viagem missionária, Paulo pede para Marcos vir ao seu encontro, porque era útil para ele no ministério. Ou seja, houve reconciliação lá na frente, depois de muitos anos. É um processo. É uma graça que é concedida. Portanto, nós precisamos aprender mais sobre o que significa isso. Não é sentimentalismo, não é deixar para lá, não é passar a mão na cabeça, é tratar e chamar o pecado pelo nome e resolver à luz do Evangelho. Caminhando e desfrutando da atenção dos irmãos, nós precisamos desse poder do Espírito, e aqui entra o contrassenso, a aparente contradição, o paradoxo. A igreja precisa de poder para morrer. Eu comecei essa reflexão dizendo que boa parte das igrejas na Europa, esse foi o impacto que eu tive no primeiro momento, estavam mortas pela falta do poder do Espírito. E agora eu estou afirmando que a igreja precisa de poder para morrer. Mas morrer em que sentido? Morrer para si mesma, morrer para o ego, morrer para a sua própria vontade. Ou como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo agora considerava-se um crucificado, para que Cristo fizesse dele como bem quisesse. A vontade de Paulo era fazer a vontade de Deus. Interessante em Atos 1,8, quando diz que eles receberiam poder para serem testemunhas, a palavra aqui é Marte. Somos chamados para viver e morrer por Cristo. E o Marte não é aquele que explode uma bomba atado ao próprio corpo para matar outras pessoas. Esse conceito de martírio, hoje em dia, é um conceito
equivocado, foi violentado do sentido original. O Marte não é alguém que busca a morte. O Marte é alguém que busca a vida. Mas se para alcançar a vida, para fazer a vontade do seu Senhor, isso lhe custar a própria vida, ele está disposto a morrer. Ele não procura a morte, mas não tem nenhum tipo de reserva se necessário for, se preciso for, morrer. E quando ele disse que eles seriam testemunhas, dariam a vida pelo Evangelho. Eles realmente viveriam de acordo com o Evangelho. Isso é maravilhoso. O martírio cristão é um compromisso de dar testemunho até as últimas consequências. E o que falta à igreja evangélica não é isso? Poder para morrer? Poder para dar testemunho do Evangelho até as últimas consequências? Olha o que disse Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a vida, por amor a mim, a encontrará. Ou seja, esse poder do Espírito não é para fazer excentricidades, o poder do Espírito é para morrer para si e viver para o Evangelho. Eu descobri uma história, encontrei uma história que me emocionou muito. Não no sentido de cultuar memórias, ou de idolatrar pessoas, mas o poder da influência de um bom testemunho. A história de uma mulher chamada Marie Durand, uma huguenote francesa, uma protestante, na época em que muitas pessoas foram mortas por causa da perseguição romana no reino da França. Muitos, milhares deles. Numa só noite, centenas, na noite de São Bartolomeu, 1576. E essa jovem foi presa aos 18 anos de idade. Presta bem atenção nos números. Ela foi presa aos 18 anos. Quando a pessoa é presa aos 18 anos e passa toda a sua vida na cadeia, por quê? Qual foi o crime? O crime desta menina de 18 anos foi defender uma doutrina magna da nossa fé. A salvação é pela graça independente das obras. Ela foi presa porque defendeu essa é a doutrina central da fé cristã evangélica. E ela foi presa e passou 38 anos numa prisão, fétida, escura, num castelo, a 40 quilômetros de Paris. E quando ela morreu e foi recolhida, ainda hoje tem lá a memória, ela conseguiu escrever na parede da prisão, da cela dela, resistir. Morreu, mas não negou o Evangelho. O que leva uma pessoa a passar 38 anos numa cadeia por causa de uma verdade? Esse poder do Espírito. E o que falta à igreja cristã é esse poder. Quantas pessoas se vendem a consciência, vendem a verdade, vendem a ética, dão valor a si mesmos por causa de circunstâncias ou adversidades. Falta-nos poder. Se o crente tem esse poder do Espírito, repito, ele consegue viver como cristão numa sociedade de descrentes, que empurra o cristão a todo instante para a contramão da vontade de Deus. Quais são as implicações aqui? Ser testemunha é arriscar a reputação por defender a verdade do Evangelho. É ser objeto de desprezo. Ser objeto de desprezo, é a consciência imediata daqueles que escolhem amar a Deus e não o mundo. Eu trabalhei por algum tempo no Nordeste, mais especialmente no Ceará e no Maranhão. Mas no Ceará foi muito impactante, num lugar chamado o Cariri, onde tem o Crato e Juazeiro do Norte, onde tem o culto à figura do Padre Cícero. Vocês não sabem o que é perseguição. Há cristãos evangélicos convertidos à fé cristã que são deserdados, abandonados, expulsos de casa por converter-se a Cristo. Ser testemunha, receber esse poder, é ser capaz de sofrer perdas, prejuízos, inclusive financeiros. Ser rejeitado pela própria família. Existe dor maior do que você ser rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos? Não, você não pode participar da ceia de Natal. Você não faz mais parte da família. Mas o que eu fiz? Você agora é um crente. Só uma pessoa que recebe o poder do Espírito é capaz de fazer tipo de renúncia assim. Ser testemunha está disposto a perder dinheiro, amigos, familiares, oportunidades e qualquer outra coisa por amor a Cristo. Nós estamos dispostos a essas coisas? Eu repito, eu penso que falta à igreja evangélica esse poder para ser testemunha
do Evangelho no Brasil e no mundo. Ser testemunha está comprometido com o reino. Ser testemunha é aceitar o sofrimento como um meio de graça, através do qual Deus é glorificado. Quando isso acontece, nós pregamos não apenas aos ouvidos das pessoas, mas aos olhos delas. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 5, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. O que Paulo está dizendo é que não foi um discurso, não foi uma tese sendo apresentada, não foi um conjunto de verdades, não. Foi mais do que isso. Foi um poder, porque o Evangelho é o poder de Deus. Portanto, eu oro, irmãos, peço a Deus que nós possamos ponderar sobre essas coisas e pedir ao Senhor que nos enche do seu Espírito, porque nós precisamos disso desesperadamente. Via de regra, os problemas que nós temos, em todas as áreas, se dá por conta da nossa pobreza espiritual. Deixa eu mostrar uma coisa aos irmãos na estrutura da carta aos Efésios. Quando Paulo começa a falar sobre enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e aí diz, sujeitai-vos uns aos outros, e aí começa a falar sobre o relacionamento entre marido e mulher. Aquela divisão que tem nas nossas Bíblias foi posta muito tempo depois. O que Paulo está dizendo é o seguinte, sejam cheios do Espírito, porque isso vai afetar as relações humanas. Ele fala primeiro sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre a necessidade de sujeitar um ao outro, e depois começa a falar sobre o relacionamento entre marido e mulher. Qual o grande ou principal fator de problemas familiares? É porque nem o homem, nem a mulher são cheios do Espírito, são cheios de si mesmo. Cada um quer fazer a sua vontade, cada um vive em busca dos seus próprios interesses. Quando a família é cheia do Espírito, quando a igreja é cheia do Espírito, os relacionamentos tendem a ser saudáveis, porque nós buscamos imitar o caráter de Cristo e viver de acordo com a vontade dele, buscando o bem da pessoa amada. Nós precisamos do poder do Espírito para cumprir a agenda de Deus. Nós todos estamos assistindo com muito temor, não é? Muito temor, essa situação que o Brasil está envolvido. Escândalos, todo dia um novo escândalo. E agora as cifras saíram da casa dos milhares, saíram da casa dos milhões, agora as cifras são na casa dos bilhões. Corrupção em todo lugar, nas esferas, no executivo, legislativo, no judiciário. Você conversa com pessoas que estão vinculadas, ligadas, que andam nesses setores, a compra e venda de sentenças judiciais, juízes que deveriam cumprir a lei, mas que vendem sentenças, vendem habeas corpus, vendem laudos de soltura, tudo completamente corrompido, do mais alto escalão até aquele indivíduo que tem o dever de manter a ordem pública no trânsito, tudo corrompido. E aí cada um pula e diz assim, a solução é essa, a solução é aquela. Não há solução. Eu acho que o Estado é um ministro de Deus, a Bíblia ensina isso, que toda autoridade é delegada por Deus. O Estado tem um papel na ordem da criação, mas eu estou convencido de que a maior necessidade do Brasil é de uma igreja cheia do Espírito, mostrando ao mundo o padrão de Deus para o homem. Cada um chamando para si a responsabilidade de ser luz e sal. E para isso nós precisamos desse poder do Espírito. E o maior escândalo é que a igreja que deveria ser o exemplo, muitas vezes está envolvida nos escândalos. Os apóstolos, os bispos, os grandões. Igreja envolvida em corrupções, sendo estudadas, ou melhor, investigadas pelo Ministério Público, porque são sistemas de lavagem de dinheiro. Que vergonha! Embora nós saibamos que muitas dessas instituições têm placa de igreja, mas não é igreja. Porque negam o Evangelho, a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, nesse último sermão do ano, no último domingo do ano, eu quero encorajar os irmãos, ponderem sobre isso. Eu encerro lendo Efésios 5,17. Enchei-vos do Espírito. Pergunta aos irmãos, isto é uma orientação, uma diretriz ou uma ordem? Uma ordem. Quando nós pensamos em pecados, geralmente a gente pensa assim, pecado diz respeito a coisas erradas que eu fiz, ou coisas erradas que eu não devo fazer. Mas é pecado também não fazer o que é certo. E a Bíblia diz, seja cheio do Espírito, porque sendo cheios do Espírito, nós vamos cumprir a nossa vocação.
Não há nenhuma técnica para aprender isso. Você não aprende uma técnica, não reza uma mantra, diz, a partir de agora, se eu fizer isso aqui, vai acontecer. Não é assim. Nós precisamos usar os meios de graça, a oração, a palavra, o culto público, ter o nosso tempo a sós com Deus e, sobretudo, como disse o professor John Stott, evitar tudo que entristeça o Espírito do Senhor. Nós não podemos apagar o Espírito, mas por nossas atitudes, nós podemos entristecê-lo. E a nossa oração é para que nós sejamos a habitação plena do Espírito do Deus vivo para cumprir a nossa vocação. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol